No mundo todo, existem muitos países, cada um com seus governos, cultura, economia, história e características que os fazem ser únicos. No entanto, existe mais um critério que faz um lugar ser considerado um país: o reconhecimento internacional, que é a aceitação de outros países de que aquele lugar é um país, além da adesão da ONU. Atualmente, a Organização das Nações Unidas reconhece 193 estados como independentes e reconhecidos, contando também com 2 membros observadores. A maioria dos países que fazem parte da ONU são amplamente ou parcialmente reconhecidos, contando com direitos internacionais e laços com outras nações ao redor do globo. Porém, existem outros casos onde países possuem governo, autonomia, economia e etc., mas não são reconhecidos e aceitos pela maioria dos países ou por nenhum país do mundo. A maioria dessas nações conseguem se manter como estados soberanos, enquanto outras lutam para conseguir sobreviver. Hoje, vamos falar de todos os casos de países que não possuem reconhecimento na atualidade e suas situações atuais. Antes do vídeo começar, quero dizer que a taxa de não inscritos é superior à de inscritos do canal, então desde já, peço para você deixar seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Você também pode considerar em se tornar um membro, já que isso ajuda na produção de mais vídeos desse tipo e você ainda pode conseguir alguns privilégios. Sem mais delongas, sem mais conversa, bora pro vídeo. A Transnistria, também conhecida como República Peridnistriana, é um país localizado na Europa Oriental, encravado entre a Moldávia e a Ucrânia. Com uma área de 4.163 km² e uma população de 520 mil habitantes, sua capital é Tiraspol e os idiomas oficiais são russo, moldavo e ucraniano. O território da Transnistria originalmente pertencia ao antigo Reino da Romênia, mas com a Revolução Russa, os moldávios declararam adesão à causa revolucionária e em 1922 foram anexados à recém-criada União Soviética. A Moldávia foi declarada como uma república socialista membro do país e o governo soviético enviou russos para colonizarem a região do rio Dniestr, fazendo dele um lugar de maioria russa. Em 1991, com o fim da União Soviética e a independência da Moldávia, a região do rio Dniestr, chamada de Transnistria, declarou sua independência em 1992 devido a questões políticas e culturais, se recusando a fazer parte da Moldávia. A independência não foi reconhecida e o impasse resultou na Guerra da Transnistria, onde o pequeno país foi apoiado pela Rússia. Mas a questão da Transnistria não foi resolvida. Atualmente, o Conselho da Europa considera essa questão como um conflito congelado, reconhecendo a Transnistria como parte da Moldávia e apenas a Rússia e alguns aliados próximos reconhecendo sua soberania. Uma coisa bem curiosa de se falar é que a Transnistria é um estado socialista, inspirado na era soviética. Por isso, não é incomum você encontrar estátuas de Lenin, símbolos do comunismo e marchas militares que lembram os desfiles soviéticos. É basicamente o último rastro da União Soviética pelo mundo. Embora não se fale muito sobre, mas a existência da Transnistria como nação soberana pode estar em jogo nos próximos anos, já que o país se encontra encravado entre 2 grandes rivais da Rússia, e se caso a atual guerra da Ucrânia acabe com resultados desfavoráveis à Rússia, é capaz que isso encoraje a Moldávia a invadir e reanexar o país. A Somalilândia, oficialmente República da Somalilândia, é um país localizado na região do Chifre da África, com uma área de 137.600 km², uma população de 3.500.000 habitantes. Sua capital é Hargeisa e os idiomas oficiais são árabe, inglês e somali. A região do atual país foi colonizada pelo Reino Unido no século XIX, sendo reconhecida como a Somalilândia Britânica. Em 1960, o país alcançou sua independência, mas meses depois se uniu com a antiga Somália italiana para formar a República Federal da Somália. Nos primeiros anos, o país foi estável e relativamente pacífico, até que em 1969 sobe ao poder o general Said Barre, que instaurou uma ditadura socialista e se envolveu com conflitos com a União Soviética e a Etiópia. O ditador foi derrubado em 1991 e o vácuo de poder acelerou a fragmentação do país em vários territórios controlados por grupos rebeldes. Vendo todo esse caos político e social, a Somalilândia declara novamente sua independência no dia 18 de maio de 1991.
De início, a independência da República da Somalilândia não foi reconhecida por nenhum país do mundo, com a maioria considerando parte da Somália. No entanto, a guerra civil e divisão política do país impede que qualquer ação de reconquista seja viável. Essa situação é totalmente oposta na Somalilândia, que apesar de não ter amplo reconhecimento internacional, conta com um cenário político mais estável, economia autossuficiente, quase sem conflitos e certo grau de democracia, o que faz o país estar à frente de vários outros do continente africano. Claro que essa estabilidade não faz do país uma grande potência, mas o coloca em uma situação bem melhor que vários países pela região. A Somalilândia também sempre lutou pelo reconhecimento do mundo, e o grande motivo para não tê-lo é o medo de que isso encoraje outras regiões separatistas da África a também declararem suas independências, o que causaria mais conflitos, devastação e pobreza no continente. Mesmo assim, nos últimos anos, alguns países têm dado acenos para o reconhecimento da Somalilândia, como Taiwan e a Etiópia, que negociou o reconhecimento em janeiro de 2024, a fim de ter um aliado com acesso ao mar. É possível que dentro de alguns anos a Somalilândia seja reconhecida como um país independente, mas isso também vai depender da situação atual da Somália. Estamos no mês de novembro e com ele vários feriados. É o momento perfeito para você sair, praticar esportes, se reunir com a família e principalmente ir para academia, já que estamos no final do ano e todo mundo quer ficar definido até o Natal e Ano Novo. Pensando nisso, a nossa patrocinadora Insider está oferecendo 15% de desconto para os inscritos do canal através desse cupom. Ele também é cumulativo, e com os descontos que já existem no site, você também pode conseguir até 40%. Lembrando mais uma vez que as roupas da Insider possuem a tecnologia Tech Insert, que desamassam conforme o calor do seu corpo, bloqueiam as bactérias que causam mau odor, além do suor evaporar rapidamente. Cara, é loucura você não adquirir a sua já que além da estética, você garante conforto e praticidade. Com as roupas sendo ótimas para você sair para qualquer lugar, clique no link abaixo e garanta já a sua. As repúblicas da Abkhazia e Ossétia do Sul são dois estados separatistas da Geórgia. A Ossétia do Sul possui 3.885 km², uma população de pouco mais de 50 mil pessoas, sua capital é Tsekinvali e os idiomas oficiais são o osseto e o russo. Já a Abkhazia é um país com 8.432 km², 242 mil habitantes, sua capital é Sukhumi e os idiomas oficiais são o abkházio e o russo. Os dois países estão citados no mesmo tópico por terem casos bem semelhantes, onde suas independências são reconhecidas pela Rússia e alguns aliados, e os dois são reivindicados como parte da Geórgia. A Abkhazia e a Ossétia do Sul fizeram parte da Geórgia durante a era soviética. No entanto, as diferenças sempre geraram conflitos e instabilidades, e com o fim da União Soviética e a independência da Geórgia em 1991, a Abkhazia e a Ossétia do Sul declararam suas independências em 1991 e 1992, respectivamente. A Geórgia jamais reconheceu a soberania dos estados, e uma guerra civil ocorreu entre 1991 e 1993. Diferente de outros países que faziam parte da antiga União Soviética, após a independência, a Geórgia optou por se aproximar da OTAN e o Ocidente, deixando seu alinhamento exclusivo com a Rússia. Com isso, Moscou passou a financiar e apoiar os grupos rebeldes pela independência da Abkhazia e Ossétia do Sul, com os dois países sendo reconhecidos pela Rússia em 2008. Outros estados membros da ONU que reconhecem são a Venezuela, Nicarágua, Nauru, Síria e Vanuatu, além da Transnistria. Falando nela, o futuro das duas repúblicas também poderá ser definido com o resultado da guerra da Ucrânia. A República da China, mais conhecida como Taiwan, é um país localizado na Ásia Oriental. Sua área é de 35.980 km², a população é de cerca de 23 milhões de habitantes, sua capital é Taipei e o idioma oficial é o mandarim. Esse talvez é o caso mais conhecido de estados sem reconhecimento do mundo, possuindo uma questão geopolítica bem tensa. A ilha de Taiwan já foi colonizada por várias potências mundiais. Holandeses e espanhóis chegaram a colonizar algumas partes da ilha nos séculos 16 e 17, mas no século 18, o Império Qing conquistou toda a ilha. Com o fim da Primeira Guerra Sino-Japonesa, o emergente Império do Japão conquistou a ilha e a anexou ao seu território. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ilha foi devolvida à China, que passava por uma guerra civil entre nacionalistas e comunistas. Em 49, os comunistas vencem e fundam a República Popular da China. No entanto, os remanescentes nacionalistas se refugiam na ilha de Taiwan, e o governo local se recusou a fazer parte da China comunista. O governo de Taiwan se mostrou como legítimo governo da China, ainda mantendo o nome oficial de República da China, e foi reconhecido por alguns países ocidentais e pelos Estados Unidos.
Até que em 1971, a ONU reconheceu a República Popular da China como legítima e retirou os representantes legais de Taiwan. Ainda assim, isso não impediu o crescimento econômico e social da ilha nos anos 70 e 80, o que atraiu investimentos internacionais e a aproximação com grandes potências globais, embora não fosse reconhecido oficialmente. Hoje, Taiwan é um país estável, com democracia plena, boa economia e desenvolvimento humano invejável, além de possuir bons indicadores sociais e estar à frente de vários países asiáticos em diversos âmbitos. Mesmo assim, é reconhecida hoje por apenas 12 países membros da ONU, incluindo o Vaticano. A República Popular da China também reivindica o território como seu, o considerando uma província rebelde. Por vários momentos, a China realizou movimentações que indicavam uma invasão da ilha, o que sempre foi rejeitado pelos Estados Unidos e seus aliados, já que além do território ser rico em recursos naturais, Taiwan é símbolo da influência americana na Ásia Oriental. Essa questão tem voltado à tona nos últimos anos, com o governo chinês realizando desfiles militares e exercícios aéreos próximos à ilha, gerando tensões com os Estados Unidos. Porém, nos últimos anos, setores da sociedade e política taiwanesa têm cada vez mais deixado a ideia de ser o legítimo governo da China para trás, defendendo uma nova identidade nacional como um país soberano. Essa ideia também é rejeitada pela República Popular da China, que definitivamente almeja a posse do território. O Chipre do Norte, oficialmente República Turca do Chipre do Norte, é um país localizado no Mar Mediterrâneo. Sua área é de 3.355 km², sua população é de 375 mil habitantes, sua capital é Nicósia do Norte e o idioma oficial é o turco. Desde a antiguidade até a modernidade, vários povos ocuparam a ilha, que por estar numa região de contato com várias culturas, sempre teve como sua marca registrada a diversidade cultural e linguística. No século XIX, a maioria da população era turca ou grega, mas o começo dessa questão se inicia após a Primeira Guerra Mundial, quando após a derrota do Império Otomano, a ilha foi ocupada pelo Reino Unido. Em 1960, os britânicos declararam a independência da República do Chipre, e a partir daí, Turquia e Grécia passaram a querer o país sob suas respectivas zonas de influência, com as populações turco-cipriotas e greco-cipriotas estando sempre em conflito. Em 1974, um golpe de Estado liderado pela população grega toma o poder em detrimento da população turca. A ação gerou uma invasão na Turquia, que ocupou o norte da ilha e apoiou a população turco-cipriota para tomar o poder. Devido ao apoio de grandes potências, os turcos-cipriotas, com o apoio da Turquia, declararam a República Turca do Chipre do Norte, com capital na parte norte de Nicósia. Apenas Ankara reconheceu a independência do país, com ele sendo reconhecido internacionalmente como área ocupada. A ONU já tentou diversas vezes mediar a situação, com propostas de um governo conjunto e autonomia dos grupos. Mas devido às diferenças étnicas, culturais e religiosas, greco-cipriotas e turco-cipriotas parecem ser dois povos irreconciliáveis. Em 2004, 2 referendos pela reunificação foram feitos no sul e no norte da ilha, e em ambos, as populações se recusaram a dividir a mesma nação uma com a outra. O maior símbolo dessa divisão são as muralhas que dividem a cidade, numa situação parecida com o Muro de Berlim, onde quem está de um lado não pode passar para o outro. O Chipre do Norte mantém uma economia baseada no turismo e com relações com a Turquia, mas a curto e mediano prazo não tem nenhum indício de que o país poderá ser reconhecido pelos demais países algum dia. O Kosovo, oficialmente República do Kosovo, é um país localizado nos Balcãs. Sua área é de 10.887 km², sua população é de 1.700.000 habitantes, sua capital e maior cidade é Pristina e os idiomas oficiais são o albano e o sérvio. O Kosovo é uma região histórica da Sérvia e pode estar ligada à origem desse povo. Por isso, sempre foi parte de estados de etnia sérvia que existiram durante a Idade Média. No século XV, o território foi ocupado pelo Império Otomano, que, para evitar rebeliões, enviou pessoas de etnia albanesa a partir do século XVI, influenciando também através da religião islâmica. Em 1912, a região passou a fazer parte do Reino da Sérvia e, em 1918, da Iugoslávia. Nesse período, o Kosovo foi uma região autônoma dentro da República da Sérvia, que, por sua vez, era um país constituinte da Iugoslávia. Apesar de certo período de prosperidade e estar neutra durante a Guerra Fria, a Iugoslávia começou a rachar a partir da década de 80, motivada pelo colapso do comunismo e conflitos entre povos que conformavam o país. Em 1992, a maior parte da Iugoslávia se desintegra e passa a ser formada apenas por Sérvia e Montenegro, com Kosovo como região autônoma. Em fevereiro de 1998, devido a conflitos entre sérvios e albaneses étnicos, a República do Kosovo declara sua independência,
que é respondida pela Sérvia através de uma violenta guerra. Devido ao grande número de refugiados, a ONU e os Estados Unidos interviram e apoiaram os rebeldes kosovares pela independência, com a região ficando sob tutela da ONU a partir de 1999, com a emancipação sendo prometida à população albanesa. No decorrer dos anos, os sérvios foram fugindo do país para evitar represálias locais, com atualmente o número de sérvios do Kosovo sendo de menos de 5%. A independência do país é novamente declarada e reconhecida por 102 Estados-membros da ONU, incluindo os Estados Unidos. O país também é membro do Comitê Olímpico Internacional, do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. A Sérvia, com o apoio da Rússia e outros aliados, afirma que jamais reconhecerá a independência do Kosovo, já que, como dito, é considerado uma região histórica e crucial para a origem do povo sérvio, além de que reconhecer o Kosovo seria um duro golpe na moral da Sérvia, que há décadas passa por momentos de instabilidade política e conflitos internos. A Palestina, oficialmente Estado da Palestina, é um país localizado no Oriente Médio. Sua área reconhecida é de 6.000 km² e a população de 6 milhões de habitantes. Sua capital reivindicada é Jerusalém, mas a sede do governo se encontra em Ramallah, e seu idioma oficial é o árabe. Esse talvez seja o estado sem reconhecimento mais famoso na atualidade. As origens da rixa entre palestinos muçulmanos e israelenses judeus possuem razões culturais, históricas e religiosas, o que eu expliquei de forma bem resumida no nosso vídeo sobre países rivais. Com a fundação do Estado de Israel em 1948, os israelenses passaram a ocupar cada vez mais as regiões habitadas por palestinos, que dentro de seus territórios foram sendo maltratados e sofreram abusos humanos. Devido a isso, foi criada a OLP, Organização da Libertação da Palestina, em 1964, que passou a defender a autodeterminação do povo palestino. Entre 1987 e 1993, ocorreu a chamada Primeira Intifada, uma série de conflitos entre a população palestina e as autoridades israelenses. Em meio a isso, no dia 15 de novembro de 1988, é declarada a independência do Estado da Palestina, que apenas em 1993, com a assinatura dos Acordos de Oslo, foi parcialmente reconhecida. A partir de então, a Autoridade Nacional Palestina passou a ter parte da soberania dos territórios. A partir de então, a Autoridade Nacional Palestina passou a ter parte da soberania dos territórios da Cisjordânia e faixa de Gaza, mas permanecendo como parte de Israel. O avanço de tropas israelenses e a criação de comunidades judaicas pelo território impulsionaram os ataques de grupos islamistas radicais, não só da Palestina, mas de todo o mundo árabe e islâmico. Os confrontos entre os dois povos resultaram na Segunda Intifada no ano 2000. Em 2005, a paz foi novamente declarada, e no ano seguinte, as primeiras eleições parlamentares foram feitas, onde o grupo fundamentalista islâmico Hamas conseguiu a maioria das cadeiras, estando à frente do Fatah, um grupo que, apesar de alguns membros já terem se envolvido com ataques, a maioria defende uma solução pacífica. As diferenças gigantescas entre os dois grupos geraram confrontos em 2007 e na divisão do governo palestino. O Hamas passou a controlar a faixa de Gaza, enquanto o Fatah ficou no controle da Cisjordânia. Mesmo assim, em 2012, a Resolução 6719 da ONU estabeleceu o Estado da Palestina como membro observador, com 139 países reconhecendo, em especial o governo da OLP na Cisjordânia. A Palestina também é membro da Liga Árabe e da Organização de Conferência Islâmica da Unesco. Apesar disso, é um membro observador e não pode participar ativamente das decisões e resoluções conjuntas da organização. Além disso, ainda existem conflitos entre israelenses e palestinos, tanto entre os governos quanto entre as populações, que até hoje causam mortes e devastação. A curto e mediano prazo não existe uma resolução para esse conflito e nem como será o futuro do Estado da Palestina. O Saara Ocidental, oficialmente conhecida como República Árabe Saariana Democrática, é um país localizado na África Ocidental, com uma área reivindicada de 266.000 km², população de 500.000 habitantes, capital em El Ayouni e sua língua oficial é o árabe. É um caso pouco conhecido de estado com reconhecimento limitado, sendo o maior estado não membro da ONU atualmente. O país foi parte do Império Marroquino durante séculos, até que em 1884 o território foi ocupado pela Espanha. Nos anos 60, durante o processo de descolonização africana, Mauritânia e Marrocos passaram a reivindicar o território, que em 1975 foi cedido aos dois países para que fizessem a partilha entre si. No entanto, a população local não aceitou e o grupo político Frente Polisário declarou a independência em 14 de novembro de 1975. A ação não foi reconhecida por nenhum país do mundo e o Marrocos empreendeu o violento conflito pelo controle da região, a Guerra do Saara Ocidental, que
que resultou na expulsão da Mauritânia e na divisão do território em áreas ocupadas pelo Marrocos e habitada pelos árabes. Na região, um muro foi construído e o exército monitora a fronteira 24 horas por dia, estando autorizados a atirar em qualquer um que tente cruzar. Atualmente, a situação do Saara Ocidental é bem polêmica. O país é reconhecido pela maior parte da União Africana e 46 estados membros da ONU, embora não possa fazer parte da organização devido ao veto do Marrocos. Países da Liga Árabe reconhecem o território como parte do Marrocos, que por tê-lo controlado em séculos anteriores, é considerado uma região naturalmente pertencente ao país. Infelizmente, a situação instável e o pouco apoio diplomático para a causa do Saara Ocidental faz dela uma região pobre e com a maior parte de sua população vivendo em campos de refugiados na Mauritânia. Além dos casos de estados não reconhecidos ou pouco reconhecidos, existem também os estados com reconhecimento limitado, que são países amplamente reconhecidos, mas que por terem problemas com algum outro, não são aceitos por esse país. Um exemplo disso é a Armênia, que, como já explicado no vídeo sobre países rivais, possui conflitos com o Azerbaijão e a Turquia. Mas nessa contenda, o Paquistão também se envolve ao não reconhecer a Armênia como Estado soberano desde 1991, isso em solidariedade ao Azerbaijão e apoio à Turquia, com os três sendo países de maioria islâmica. O Chipre do Sul, mais conhecido como República do Chipre, não é reconhecido pela Turquia desde 1960, em solidariedade ao Chipre do Norte, como já foi dito. A Coreia do Norte também passa por esse problema, já que não é reconhecida como legítima pela Coreia do Sul, que a considera parte de seu território desde 1948. O Estado de Israel também não é reconhecido por 30 países membros da ONU, a maioria islâmicos e que defendem a causa palestina. A República Popular da China não é reconhecida por 7 países membros da ONU, incluindo o Vaticano, isso em solidariedade a Taiwan. Como podemos ver, o conceito de nação é bem controverso e pode variar conforme o pano de fundo e a situação. Você acha que alguns dos países mencionados aqui devem ser reconhecidos? Acha que alguns deles têm mais chances do que outros? Acredita que existe uma solução pacífica para todos eles? Espero sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau!